Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos para mais um vídeo, leitura aqui do Jogo das Contas de Vidro do Hermann Hesse, literatura alemã ou suíça, né? Porque o Hermann Hesse ele se naturalizou cidadão suíço. Muito bem, esse livro é aquele que a gente vai ler para descobrir se é uma utopia ou uma distopia. Ainda não sei, né? Não sei quantos vídeos eu vou gastar ainda. Vamos ler aqui mais 2 capítulos e meio, mais ou menos, que é o retorno do Joseph Knecht, ou José Servo, né, como está na tradução, lá do mosteiro beneditino. Então ele foi no mosteiro, né, conheceu lá a conduta católica, né, a solução à conduta católica, e ele passou então a questionar muitas coisas da ordem, da hierarquia lá de Castalha. Então interessante muitas vezes aqui, né, inclusive aquele padre Jacobus, né, o padre Jacobus fala assim, ó, Castalha, vocês têm muita erudição, muito conhecimento, vocês acumulam enciclopédias, né, de conhecimento, mas falta vocês assim, um sentido para isso, né? Para que vocês existem? Enquanto que a Igreja Católica, né, a instituição religião, tem um sentido que é teológico, né? Ou seja, existe uma salvação, existe uma redenção, né? Existe um sentido religioso. Então ele fala assim, então falta a vocês, em Castalha, um sentido teológico, né? Ou seja, um motivo de existência, porque senão vai ser só acumular conhecimento, né? Você é uma enciclopédia, você faz um jogo em que você mistura música, filosofia, matemática, astronomia e tal. Mas para quê? Para que você está fazendo isso? Né? Qual que é o objetivo disso? É acumular conhecimento por si só? Você, eu sou um erudito, conheço tudo de música, mas e aí? É isso, né? Então, e outra coisa, aqui é tudo hierárquico, né? Tudo a ordem. Então dá uma ordem para eles. Então, você vai ficar lá 2 anos, lá nos beneditinos, aprendendo, ensinando e tal. E aí ele tem medo de que tudo isso acabe um dia mandando, né, a ordem, a elite, mandando o José lá para Roma, por exemplo. Você vai ser o nosso diplomata em Roma. Porque mostra o respeito que Castalha tem pela ordem católica. Inclusive esses dois termos são muito próximos. Eu notei aqui, ó. Católicos e castálicos. Católicos e castálicos. Olha você vê. Até em português aproxima muitas palavras aqui nessa tradução. Fica o tempo todo esse jogo de contraste entre a forma de pensar de Castalha, que é essa torre de marfim do conhecimento, e a ordem beneditina, que é uma ordem católica romana, né, em que ali há um interesse teológico religioso, que é o que falta a Castalha. Né? Ou seja, quando o próprio Magister Lud fala que não, na verdade não é a filosofia, não é a religião, né? É o conhecimento. Nós vamos conservar o conhecimento. O objetivo de Castalha é conservar o conhecimento, é ser uma enciclopédia, né? Eu fiquei lembrando da fundação do Asimov, né? Tem um negócio assim de cara fundar a enciclopédia, lá uma enciclopédia galáctica, né? A fundação para conservar o conhecimento depois da queda do Império Galáctico. Depois a gente vai falar de fundação, um livro que até hoje eu não reli, né? Então tá aí. Mas tem um negócio assim do conhecimento pelo conhecimento. Ou seja, o conhecimento é válido, a enciclopédia é válida pelo próprio conhecimento. E aí qual que é a missão? A missão é o conhecimento. Enquanto que a missão para os católicos, né, aqui no caso os religiosos, a missão é redentora, a missão é levar um evangelho, né? Então tem toda a questão teológica que não tem, toda a questão teológica que não tem Castalho, né? Não, ou seja, não é uma salvação pela religião, não é uma salvação filosófica, né? Não propõe um novo mundo, né? Então essa questão é realmente de sentido, né? Qual o sentido de existir, né? E aí isso vai levando o José a ficar, né, assim. Então essa é a diferença principal, né, dos dois debatedores aqui. E depois, até com a volta do José Servo, ele é indicado novamente, né, tenta bastante, vamos mandar para Roma, lá para o Vaticano, mandar ele de volta para os beneditinos, né, e ele vai continuar essa amizade com o padre Jacobus. E o padre Jacobus é essa voz diferente, né, e é uma voz ouvida lá em Roma. Por isso que eles querem, né, a elite, a hierarquia, desejam que o José Servos conquiste a amizade do padre Jacobus e assim ele consiga uma voz ativa lá em Roma, né? E possivelmente ir para Roma. Só que aí o José Servo já fala assim, olha, eu não quero ir para Roma, eu quero continuar o jogo, né? Estou perdendo muito tempo de estudo, né? Por mais que ele se interesse nessas conversas filosóficas e religiosas, né? Aqui fala que ele não se tornou cristão, né? Não tem prova de que ele se tornou cristão, mas ele passou a reconhecer um papel da religião, um fenômeno religioso, né? Então, ou seja, enquanto o padre Jacob está falando de religião, né, de salvação,
o José Servo vê como um fenômeno religioso. Então, a questão antropológica mesmo, a necessidade da religião, né, a necessidade de transcendência. Então, essa é a diferença básica, né? E o padre fala assim: você está aqui por algum motivo, né? Então, eu já desconfio qual é o motivo. O pessoal que te mandou, que não é lá muito genial, eles querem que você conquiste a minha atenção, a minha amizade aqui por algum objetivo diplomático. E realmente, né? Então, os dois são diplomáticos e eles estão pensando assim, como é que será o futuro da carreira do José Servo, né? Será que ele vai para Roma? Será que ele vai ser um diplomata, né? E aí, outra coisa, então fica esse tempo todo do padre falando, olha, se nós estamos numa ordem hierárquica, né, nós temos que seguir as ordens dadas à elite, e é igualmente assim na Igreja Católica e na Castalha, né, ou seja, tem lá um grupo de pessoas que vai decidir o futuro, né, dos emissários, dos diplomatas, dos cardeais, né. Então você entra naquela ordem, você tem que seguir, né, aqueles preceitos, aqueles ordenamentos, né, e igual o padre, ó, você vai trabalhar lá no interior de São Paulo, ou vai trabalhar no interior de Minas, aí, né, vai lá, né, vai trabalhar, vai ter incumbência e vai chegar, vai trabalhar, porque é dado uma ordem, né, ele tem um compromisso com a fé, no sentido de ser enviado para um missionário, né, então a igreja também que envia missionários, ó, você vai ser um missionário lá na Índia, você vai ser um missionário lá no Paquistão, você vai ser um missionário lá na África, né, então é a mesma coisa. Então, se Castalha mandar o José Servo para Roma, ele tem que fazer as malinhas e ir. A menos que ele queira sair fora, né? Igual outros personagens aqui que não aceitaram, gostam da questão erudita, né? Da enciclopédia, mas não querem entrar. E aí o padre fala assim: olha, se você está na hierarquia, está na ordem, ou você fica no centro ou você fica na periferia, né? Ou você aceita as ordens e se torna uma pessoa importante na hierarquia, vai subindo, né? Bispo, cardeal, papa, né? Ou você fica ali na periferia, vai ser, né? Com raríssimas exceções, a pessoa consegue ascender. E na periferia você pode ir para o exílio, né? Você pode perder a importância política e ir para o exílio, né? Então é basicamente isso aqui que está falando. Muito bem, aí no 6, chamado Magister Lud, né? O capítulo chama Magister Lud. O 6 vai mostrar então um festival público, assim, né? Em que o jogo é apresentado publicamente, tipo Olimpíadas, né, gente? Que parece Olimpíada, né? As Olimpíadas do futuro são isso, né? São esses jogos, são vários estudantes, professores, mas justamente nessa época acontece a doença do Magister Lud, né? O atual Magister Lud, que tem toda a confiança no José Servo, né? Ele tá doente. Então, e aí é uma coisa assim que, né, o pessoal não comenta muito, ó, tá doente, algumas pessoas sabem, né? Mas a gente vê que é grave, tanto é que ele não aparece em nenhum momento nos jogos, e aí é enviado um substituto, né? O chamado substituto é o tal de sombra, né? Essa sombra esse cara é a sombra do Magister, né? É o Bertrão, né? Bertrão. E então ele acompanha esses jogos, essas Olimpíadas aqui desse mundo, né? Utópico ou distópico. E realmente acontece a morte do Magister Lud. Então, quem é que vai assumir? Né? Esse Bertrand ficou tão assim, cansado com essa incumbência de manter os jogos, né? Toda essa parte de fazer o evento, que ele ficou tão cansado que ele pediu licença. Dá uma licença aí, vou passar a partir de férias. Então, ficou assim, aquele clima de melancolia e tristeza geral, né? Ou seja, quem é que vai substituir no Magister Lud? Quem que vai ser o próximo, né? Tipo assim, morreu o Papa, quem é que vai ser o próximo Papa, né? Então vai ter uma lista de pessoas, né? Inclusive o José Servo está na lista também, né? A gente vai saber por quê. E ele estava com o maior medo, né, de ir para Roma e falar assim, olha, agora, né, eu tenho que voltar meus estudos aqui, eu tenho que voltar minha carreira aqui. E aí, nessa tristeza geral, vem a notícia de que haverá uma regência, haverá uma nova eleição, assim, no sentido, né? Nova eleição no sentido de. Não é uma eleição diplomática, não, é uma indicação, né? A hierarquia vai indicar nomes que serão, né, analisados, sabatinados. E aí fica aquela questão do José se ele vai aceitar, né? Porque ele tá no momento de questionamento da ordem, da hierarquia, do sentido de tudo aquilo, né? Porque o padre lá, o Jacobus, já está tranquilo lá, eu estou aqui, né? Eu sou beneditino, a Igreja Católica tem milênios, né? E nós temos a questão da fé, da teologia. Então nós temos o motivo de ser, né? Transcendente, o motivo de ser. Enquanto que Castalho existe para quê? Só para ficar aprendendo coisas, né? Anotando enciclopédias, né? Então, e aí recebe essa notícia, né? Que é o final da parte 6, no capítulo 6 aqui, é de que realmente o José Servo será indicado como próximo Magister Lud, né? Então o secretário já corre lá, o Tegulares, né? Corre lá que, ó, não, não sei nem como é que eu te dou a notícia, mas você está, né?
E aí, assim, ele vai então aprender, né, algumas coisas assim da hierarquia mesmo, né? Ou seja, aquele conhecimento secreto. Você vai de hierarquia, você tem aquele negócio assim, meio esotérico, né? Assim, sociedade secreta, você vai subindo lá os níveis, né? Você vai ao grau 33, né? Lá você chegou no grau 33, né? Ou seja, que é tipo maçonaria, né? Falando da maçonaria aqui. Mas no sentido assim, de que é um conhecimento gnóstico, que você vai conhecer só quando você subir os patamares hierárquicos, né? Então, nesse ponto eu acho meio distópico, né? Porque a vida do cidadão aqui é totalmente analisada, né? Ele tem que estar nos conformes, não pode ter nada que o desabone, né? Então ele tem que estar toda hierarquia que você entra é isso, o cara vai te analisar, né, que vai te dar uma nota, esse cara é nota 7, não vai, esse cara tá nota 10 e tal, né? Então você tem que receber uma unção lá da elite, né? Não estou analisando a elite aqui como boa ou má, porque eu não cheguei ainda à conclusão de se isso aqui é uma utopia ou distopia. É uma utopia, porque imagina você ficar a vida toda estudando, pensando, né, teorizando, conhecendo música, matemática, astronomia, isso é uma utopia fantástica, né? O mundo intelectual, mas ao mesmo tempo é distópico, porque você serve uma hierarquia, você não conhece todos os membros dela, né? Assim, quem é que está mandando. Você tem que seguir uma série de regramentos, né? E você não tem muita opinião própria, né? Porque mesmo que você não queira fazer, você recebeu uma ordem, né? Você recebeu uma missão. É tipo um exército, né? Você tem ali né? Aquela hierarquia no exército. A igreja tem, a nobreza também tem, né? Que é no sentido de que alguém manda e alguém obedece, né? Então, e aí, assim, no 7 a faca está no carro, né? É o momento em que ele vai assumir e vai ser o próximo Magister Lud. Tanto que esse romance, em outras línguas, né? Pelo menos em inglês eu vi, o nome do romance é Magister Lud. Magister Lud é o mestre do jogo. Mestre do jogo qual? O Contas de Vidro. Agora, o interessante do livro é que até agora você lê metade do livro e não explica muito o jogo. Fala características dele e tal. Mas não tem preocupação do autor em explicar exatamente o que é esse jogo. É um xadrez? Né? É uma bolinha de gude? É jogo de bolinha de gude? Porque são bolas coloridas, cada um, por exemplo, na música, né? Cada cor, cada tipo de bola, né, colorida significa uma nota musical, né? Jogos matemáticos são usados, né? Então você pode imaginar aqueles ábacos, né? Ábacos que você pode mudar as cotas, né? E cada um tem um valor e você pode fazer contas com elas. Então né? Não fica muito esclarecido como é que são esses jogos. Sabe-se que eles são usados, né? Desde a notação musical, parte matemática e também para astronomia. Né? Talvez eles usem para a representação de planetas, estrelas, né? Não é do interesse do autor de explicar. Então fica esse negócio nebuloso, né? Se ele quisesse explicar, tinha explicado, já 500 páginas, se quisesse explicar, tinha explicado, né? Então acho interessante, e outra coisa, me lembra muito a Montanha Mágica. Então todas essas discussões filosóficas, religiosas, né? Basicamente é isso o romance, né? Tem as narrações falando, aconteceu isso, foi indicado isso e tal. Mas basicamente são narrações. E quem é que mantém ali em pé o edifício do Montanha Mágica? Os diálogos, né, entre as várias interpretações, visões de mundo, né? Então, Montanha Mágica do Thomas Mann, né, você pode ler em contraponto, ou em comparação, né, fazer uma literatura comparada, que é justamente isso, ou seja, você tem um grupo de pessoas fechadas num sistema, né, um microcosmo ali. Então, lá na Montanha Mágica é o sanatório Berghof, estão lá no alto da Suíça, olha você vê, né? Suíça, onde está o autor. Eles estão lá na Suíça, lá em cima, né? Isolados e discutindo filosofia, a vida e a morte, né? A doença e tal. E aqui você tem o mundo Castalho, a Torre de Marfim, que as pessoas ficam lá discutindo, né? E aí ele é indicado para ir para o quê? O Mosteiro Beneditino, outro lugar também, onde você vai se entregar o quê? A meditação, a devoção, a oração, ou seja, um outro lugar também que é o microcosmo. Né? Então ele sai do Castalho e vai para um outro, né, um mosteiro, onde ele vai também debater coisas filosóficas e religiosas. Né? Então ele fica sempre fechado nesses mundos aí e ele não conhece nada do cotidiano. Né? Então, assim, a parte política raramente é comentada, né? Não se comenta de política. Você não sabe se essas guerras acabaram, ainda tem guerra, ou eles têm medo de uma guerra. Castalha quer manter as boas relações diplomáticas com o Vaticano, porque o Vaticano é uma instituição, e ele fala que o Vaticano sobreviveu esses milênios todos, né? E aí nós queremos aprender com eles para saber, né, qual que é a receita dessa longevidade, né? Como é que o Vaticano passou por várias cruzadas, guerras, inquisições e tal, e aí está aí firme e forte com essas ordens beneditinas, jesuítas, franciscanos, né, dominicianos, né? Então, várias ordens, né? Nem sei quantas ordens tem a Igreja Católica, né? Então é impressionante a quantidade, né, de ordens que tem a Igreja Católica, né? Eu citei aqui algumas, né? E ele explica, né, a longevidade dessa instituição
de 2000 anos. Aqui vai para 2000 e tanto, né? Porque essa história aqui é uns 200 anos no futuro. Então é interessante isso aí. Vamos ver, né? Mais um vídeo. E no final, lembrar que a parte 3 não é narrativa, né? Assim, no sentido de continuar a história, mas são os poemas e os textos escritos pelo José Serra. Por isso fala assim, obras póstumas do José Serra, né? Então, tem a parte narrativa que é a que nós estamos agora, e depois essa parte, a terceira, né? Complementa essa segunda, porque aí você vai voltar os poemas e os pensamentos, né? A obra póstuma deixada ali para você entender. Pode ler ao mesmo tempo, né? Mas, né? Vamos seguir a narração primeiro, ok? Então, grato pela atenção. Não deixem de compartilhar.